Salve, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre dois personagens muito importantes da história da igreja. Vamos aprender a respeito da vida de Justiniano e a respeito da vida de Gregório e entender como as suas vidas influenciaram grandemente a história da igreja, lançando os alicerces da história da igreja medieval. E espero que vocês gostem, aproveitem bastante o estudo e que possamos crescer na fé por meio da influência e do conhecimento da vida destes homens. Vamos ao nosso curso. Aí está a nossa história da igreja. Introdução. O imperador Justiniano I e o Papa Gregório I são, com certeza, as duas personagens mais importantes para o período de transição da Idade para a Idade Média. O mundo romano estava deteriorado, destruído, já estava dividido, muitas outras nações haviam invadido ali o império, existiam uma parte do império já em cada canto ali, né? Tinha Antioquia, Constantinopla, Roma, cada um ali com o seu governante. Então nós temos aí um período bem complicado da história de Roma e que por isso todos esperavam, né, que aparecesse alguém que restabelecesse a ordem e que ligasse as glórias do passado ao futuro. Então, a expectativa de aparecer alguém que unificasse o Império Romano, estabelecendo mais uma vez aquele grandioso império que existia, né, era um constante na vida de todas as pessoas que ali estavam. Eles queriam que alguém aparecesse e ligasse, então, esse império novamente. E aí que surge Justiniano e Gregório, figuras que influenciaram a vida medieval e a sua cultura pelas futuras gerações. Influenciaram até hoje. Então, nós estamos estudando dois personagens que às vezes é pouco conhecido de nós, que influenciaram grandemente a história da igreja e a história do mundo como um todo. Lembrando sempre que quando nós estudamos história, meus irmãos, a história é muito complexa. Eu não quero dizer para vocês, a história é assim. Muitas vezes nós aprendemos na escola isso, né? Alguém pegou, estudou a história, fez um apanhado ali e trouxe para nós e fala que isso é a história. Mas a história é muito complexa. Muitos são os fatores que movem as engrenagens da história. E olhar apenas um desses fatores, um desses dentinhos da engrenagem, é diminuir demais a história. Então, nós podemos estudar a história da perspectiva da sociologia, nós podemos estudar a história da perspectiva da psicologia, nós podemos estudar a história da perspectiva da filosofia, nós podemos estudar a história da perspectiva política, nós podemos estudar a história da perspectiva antropológica, mas o que nós pretendemos aqui é estudar a história da perspectiva teológica, é um olhar para a história com os olhos da fé. Então, todas essas coisas, não existe um estudo da história que é mais importante do que o outro. Todos essas perspectivas, elas devem ser olhadas juntas para que a gente possa ter um panorama mais amplo a respeito da história. E o que acontece no nosso tempo é que existe história sendo ensinada de uma única perspectiva em detrimento de todas as outras perspectivas, de todas as outras formas de observar a história. E isso não pode acontecer. Então, o que eu estou dizendo não é o único acontecimento histórico. O que eu estou dizendo é, nós estamos fazendo um estudo histórico da perspectiva da fé. Existem outras perspectivas que são de igual importância para a compreensão do que aconteceu, mas não é o escopo do nosso estudo, e por isso vamos focar aqui em questões da fé. Por isso que alguns textos bíblicos são sempre importantes. Começarmos os estudos da história por meio do estudo das Escrituras, para que por meio da fé possamos olhar para a história.
Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Lá em Romanos está escrito, quando Paulo diz de que o porquê que ele não se envergonha do evangelho. Ele crê no evangelho. O evangelho é anúncio de Jesus Cristo, da sua obra, o que ele fez por nós. E por isso traz salvação para as nossas vidas. Sem o evangelho não conhecemos a Cristo. Sem Cristo não há salvação. Por isso que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E por isso devemos viver pela fé e não por vistas. Então, quando nós olhamos a história e nós analisamos a história de uma perspectiva política, nós estamos vendo homens que estão vivendo as suas vidas com os olhos por vista. Quando nós estudamos história com os olhos da economia, né, de um economista, ele está olhando a influência da economia na vida daquelas pessoas e como ela influenciou o mundo ao seu redor. Quando nós estudamos a história da filosofia, nós vamos ver como que a filosofia moldou o mundo ao seu redor. E agora, como nós estamos olhando a história pelos olhos da fé, né, não por vistas, mas pela fé, aquilo que é a fé que movia os personagens, né, nós vamos poder ter uma perspectiva um pouco diferente das motivações que serviram para influenciar homens que mudaram a história e atinge os nossos dias hoje. Então, viver pela fé. Lembrando também que Cristo vive em nós e para que possamos viver pela fé na sua obra. A obra que foi feita foi a obra de Jesus Cristo, que agora vive em nós. Então, vivemos não pela carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele fez todas as coisas. E Gálatas 3, de 1 a 4, ele vai falar a respeito de que nós recebemos o Espírito pela pregação da fé. E este Espírito que nós recebemos, que opera em nós, que move as nossas vidas. Por isso, quanto mais pela fé eu vivo, mais o Espírito Santo move as nossas vidas para vivermos a bênção de Abraão, aquelas promessas que foram prometidas a Abraão, para que nós possamos experimentar essas bênçãos em nossa vida. Então vamos lá. Vida de Justiniano, que desenvolveu, né, o império, que ajudou o desenvolvimento do Império Bizantino. Quando? Bom, ele reinou sobre a metade oriental do Império Romano, de 527 a 565 depois de Cristo. Seu reinado marca o período de transição entre a Era Romana e a Era Bizantina. Então, ele lançou os alicerces ali para essa transformação. Seu propósito principal, que nós vamos destacar aqui, foi o seu esforço em estabelecer uma ortodoxia cristã e uniformizar as igrejas do império. E o que significa, então, fortalecer ou reforçar a ortodoxia? Quero que você pense no Império Romano dividido, que você pense em diversos outros povos que estão invadindo aquele império, diversas culturas estabelecidas por todo o império, que era enorme, era muito grande. E essas culturas, cada um com a sua forma de pensar, de pessoas que estão se convertendo ao cristianismo. E ao converterem-se ao cristianismo, o que acontece? Eles trazem consigo seus conceitos pagãos. E eles estão vindo para a igreja, estão acrescentando o seu conhecimento na igreja. E conforme vai passando o tempo, esses conhecimentos vão entrando cada vez mais dentro da igreja. E a igreja, o cristianismo, que é o cristianismo apostólico, que é o cristianismo ali que está nas escrituras, ele vai se perdendo e se misturando com a cultura ao redor. Quando você for ver, não resta mais nada de cristianismo. O cristianismo já se desfez, já é distorcido, já é um cristianismo criado pelas pessoas da sua própria época, e não o cristianismo estabelecido lá no princípio, com os ensinamentos de Jesus Cristo, que foram transmitidos para os apóstolos e que os apóstolos transmitiram a nós. Aquilo já se perdeu, fica o pensamento de cada um. Justiniano percebeu isso e lutou, então, para estabelecer aquilo que é fundamental na fé cristã. Então, a partir do momento que ele olha e vê essa desfiguração, né,
do cristianismo, ele reúne os bispos diante das Escrituras para tentar estabelecer ali aquilo que é fundamental para a fé cristã. São aquilo que nós chamamos de fundamentos da fé cristã. São questões básicas. Deus como criador de todas as coisas, o homem como um ser caído, né, que teve a imagem de Deus deteriorada no seu ser e que precisa ser restabelecido, a forma como Deus trabalha, então, apontando para Jesus Cristo sendo o centro, então, da transformação, que veio, viveu, que foi Deus que encarnou, viveu como um homem, se entregou na cruz, morrendo e pagando derramando seu sangue, que nos purifica de todo pecado. Então, aí nós temos então a salvação pela graça, nós temos questões que moldam ali, questões que se você mudar, que se você alterar, muda completamente a forma de você, o que é cristianismo. Perde-se o cristianismo bíblico e vira um cristianismo atual. E foi justamente Justiniano que lutou para estabelecer essas ortodoxias. Porque estabelecendo a ortodoxia, ele poderia transformar todas as igrejas no império falando a mesma coisa. Imagina a igreja de Antioquia falando uma coisa, imagina a igreja lá de Constantinopla falando outra coisa, a igreja de Roma falando outra coisa. Então, ia começar a ter discussão. Daqui a pouco você ia ter um cristianismo antioquiano, um cristianismo bizantino, um Constantinopla, né, da Constantinopla, e um cristianismo romano. Então, ele tenta unir ali e ver o que é fundamental e o que não é fundamental. A gente pode divergir em algumas questões de fé, como, por exemplo, os presbiterianos e batistas diferenciam da sua forma de batismo, se é por aspersão ou se por imersão. Então, isso não é fundamental da fé cristã. Colocar um pouco de água na cabeça ou mergulhar a pessoa dentro da água não é fundamental para a salvação. Então, não é basilar. Mas, por exemplo, a necessidade do batismo é basilar. Está ali, né? Jesus Cristo diz que nós que devemos batizar as pessoas, todos aqueles que creem. Então, é um sacramento, é uma ordem de Jesus Cristo que nós devemos fazer, né? Batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, é uma base. Não tem como... Então, aparece a igreja lá de Constantinopla e fala assim, não, nós não batizamos. Por que batizar? Aquilo lá não precisa batizar. Veja, imagina, nós estamos aqui perto do deserto, não tem água, nós não vamos batizar. Por quê? Porque a cultura influenciando no cristianismo. Ele vem e fala assim, não, o batismo é um sacramento, precisa permanecer. É isso que Justiniano está fazendo, ele está reforçando a ortodoxia e uniformizando as igrejas em todo o seu império. Isso foi muito importante. Imagina como isso é importante para nós hoje, né? Com tantas igrejas aparecendo em tudo quanto é canto, com qualquer portinha que você levanta, coloca alguém lá falando que é pastor, ele abre a Bíblia, fala o que bem entender. Daqui a pouco, se não tiver uma doutrina estabelecida, o cristianismo se desfigura, se descaracteriza. E é o que acontece, infelizmente. O cristianismo está tão descaracterizado que quando você vai ver pessoas que criticam o cristianismo, o que ela está criticando não é o cristianismo. O que ela está criticando é um cristianismo já distorcido, já sem fundamento algum, totalmente popular, um cristianismo assim que não tem base bíblica nenhuma. Por quê? Porque perdeu-se o olhar para as doutrinas da fé cristã. E é justamente o que Justiniano nos ensina. Sem uma ortodoxia estabelecida, é impossível manter igrejas falando a mesma língua. E daqui a pouco o que nós temos é uma torre de Babel, né? Cada igreja pregando uma coisa de acordo com a sua própria vontade. E, infelizmente, nós vemos isso acontecendo. E por isso a importância de conhecer a história da igreja. Porque conhecendo a história da igreja, eu aprendo a respeito daquilo que é fundamental para a fé cristã e consigo compreender o meu tempo e criar meios para fortalecer. Nós não estaríamos discutindo no nosso tempo a importância da doutrina se nós tivéssemos aprendido com a história.
A gente fala assim, doutrina para quê? O que importa é a Bíblia. Mas as doutrinas estão estabelecidas pela Bíblia. Quando a pessoa fala assim, o que importa é a Bíblia, a doutrina não importa, é porque ele está querendo ter o direito de poder compreender e alterar aquilo que ele quiser nas Escrituras. Não é assim que eu entendo. O que eu entendo é isso. E ele quer viver da maneira que ele entende. Ele não quer se prender às doutrinas, mas as doutrinas são fundamentais para se estabelecer aquilo que era o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, ele era um imperador cristão, Justiniano. Seu propósito era reforçar a ortodoxia, uniformizar as igrejas, e ele combateu algo de sua época, que foi o monofisismo. E o que é o monofisismo? O monofisismo foi uma heresia que surgiu, que pregava a natureza única de Jesus Cristo. Então, como se Jesus tivesse uma única natureza. E o que nós vemos nas Escrituras é que são duas naturezas. Jesus Cristo é plenamente Deus e Jesus Cristo é plenamente homem. São duas naturezas distintas numa única pessoa, né? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, por que isso é importante para nós? Por que é importante ser plenamente Deus e ser plenamente homem? Por quê? Porque se ele fosse apenas Deus, se ele fosse Jesus Cristo é plenamente Deus e não plenamente homem, o que aconteceria? Para que a salvação chegasse a nós precisávamos de um representante. Assim como Adão foi representante da raça humana na queda, Jesus Cristo, ele vem para ser um representante daqueles que creem, representante da humanidade para a salvação. Para que o sangue dele, para que a obra de salvação fosse realizada, ele não poderia ser apenas plenamente Deus. Porque se ele fosse apenas plenamente Deus, ele não seria um de nós. Ele não seria um ser humano. Ele não sofreria as influências que nós sofremos da tentação, da dor, do pecado. Então, ele não teria como se identificar com um de nós e ser um dos nossos, representante nosso. Então, justamente por isso, era necessário que ele fosse plenamente homem. Acontece que ele não pode ser apenas plenamente homem, porque se ele fosse apenas plenamente homem, quando Jesus Cristo, então, vivesse sem pecado algum, fosse levado à cruz e morresse, o máximo que o sangue dele poderia cobrir é o seu próprio sangue. Se Jesus fosse apenas homem, o único que seria salvo era ele. Então era necessário que ele fosse plenamente Deus, para que o sangue dele, precioso, derramado na cruz, fosse capaz, então, de cobrir o pecado de todos nós. Então, é necessário e é visível nas Escrituras, não é o escopo estudar a doutrina aqui, mas trazer como isso foi debatido já em um período histórico, mostrando, então, para vocês que a Bíblia fala que Jesus é plenamente homem, ele sofreu, viveu, foi tentado à nossa semelhança, passou fome, passou sede, passou frio, sofreu na carne com com as suas aflições, né? Afligido na carne, como um homem normal. Ao mesmo tempo, nós vemos que ele era Deus. Ele tinha poder para perdoar pecados. Quem mais pode perdoar pecados, senão aquele que foi ofendido? No caso, o pecado é sempre algo cometido contra Deus. Só pode perdoar pecado Deus. E Cristo aparece perdoando pecados. Por quê? Porque ele é Deus. Cristo aparece tendo autoridade sobre a natureza. Por quê? Porque ele foi que criou a natureza. Cristo aparece tendo autoridade sobre os demônios. Por quê? Porque Cristo é Deus. Sendo Deus, ele está acima da categoria dos demônios. Ele é criador, enquanto os demônios são criaturas. Ele tem poder sobre os demônios. Cristo aparece ressuscitando pessoas. Quem mais pode dar vida senão Deus? Então, quando nós estudamos a história, como estudamos as Escrituras, nós vemos duas naturezas em Jesus Cristo. A natureza divina e a natureza humana, sendo plenamente Deus, totalmente homem,
sem diminuir nenhuma das naturezas. E foi Justiniano, então, que enfrentou o monofisismo que falava que Jesus tinha uma única natureza. Influenciados ali pela, pela filosofia, eles entendiam que Jesus Cristo não podia ser plenamente homem, porque Deus não assumiria um estado da carne sendo ele perfeito. E eles entendiam que tudo que é da carne é mal, por isso que Cristo não poderia ter essa natureza. Então veja, a heresia que pregava a natureza única de Cristo foi combatida por Justiniano. E ele então enfrentou esta heresia e baniu, né, o monofisismo de dentro das igrejas. Ele também tem uma campanha de construção maciça no seu período, construindo vários templos no seu período. Um deles é a Santa Sofia, a Hagia Sofia, né, que nós temos aí, com essa foto. Essa é a igreja de Santa Sofia, construída lá no período de Justiniano. E aqui o que nós estamos vendo já é uma igreja já transformada. Hoje, essa não é mais uma igreja, na verdade, é uma mesquita. E esses 4 pilares que nós vemos aqui ao redor da igreja foram construídos já pelos islâmicos quando eles tomaram conta dessa região, pegaram esta construção e transformaram numa mesquita, e é uma mesquita até hoje. Ele também foi responsável por fechar a Academia de Platão em Atenas em 529 d.C. E isso foi muito importante, porque no momento em que ele fecha essa academia, ele diminui a influência do paganismo na sua época e fortalece, então, a influência do cristianismo, estabelecendo uma sociedade cristã muito mais firme e sólida, já mostrando, né, caminhando aí para os alicerces daquilo que seria o período medieval. Reformas que ele fez, muito importante, por exemplo, ele fortaleceu e reformulou o direito romano, ele codificou toda a lei romana e estabeleceu os alicerces da teoria medieval do direito. Isso é importante para nós, porque a civilização ela é estabelecida em cima do direito romano. Nossa civilização hoje ainda, ela é estabelecida em cima do direito romano. Então, para você ver como ele foi um homem que transformou o Estado, né, um Estado de direito ali, o direito, né, a lei romana, transformou a forma como as igrejas estavam se organizando. Então, ele organizou tudo, estudou, estabeleceu ortodoxias, né, não foi ele, mas ele ajudou, né, fortaleceu essa ideia de unificar as doutrinas e uniformizar as igrejas. Então, a sociedade como um todo ali é transformada pela vida deste homem crente, que viveu pela fé, capaz então de fechar academias pagãs para fortalecer a sociedade num pensamento cristão. Ele financiou diversas campanhas militares, dentre elas ele guerreou contra os sassânidas na Pérsia, contra os vândalos no norte da África, contra os godos na Itália, porém ele sempre foi visto como um invasor e não como um libertador. Por isso que ele não foi a pessoa que estabeleceu o Império Bizantino, mas ele deu o início, ele deu os primeiros passos para que esse Império Romano fosse reestabelecido novamente. Ele não conseguiu, mas lutou para que isso acontecesse, né? Então nós temos aí o período de divisão. O reinado de Justiniano revelou uma separação crescente entre os habitantes ocidentais e orientais no antigo Império Romano. Agora vamos falar um pouco sobre Gregório I. Quem era? Com o enfraquecimento do Império, o bispo de Roma fortaleceu. Então, lembrando das aulas passadas que nós tivemos no ano passado, Roma era a principal cidade do Império. E justamente por ser a principal cidade do Império, o bispo que estava lá na igreja em Roma, ele acabou recebendo maior ênfase, mais procura. Então, se tinha algum problema com algumas igrejas ali ao redor, quem que eles iam procurar para esclarecer as dúvidas? O bispo de Roma. E isso fez, então, com que o bispo de Roma ganhasse evidência mais do que as outras cidades, porque elas eram menores. Então, veja, é uma questão geográfica e política
que fez com que o bispo de Roma recebesse mais atenção do que os outros. Então, só que com o enfraquecimento do Império Romano, o bispo, né, e por causa justamente de Justiniano ser visto mais como um invasor, ver como outras pessoas brigavam por causa de poder, as pessoas, o povo como um todo, vai buscar quem para pegar a informação? O bispo de Roma. Então, Gregório surge neste período, né, onde há o enfraquecimento do império, mas um fortalecimento do bispo, da imagem do bispo lá em Roma. Ele surge também como representante, né, entre um passado glorioso e um futuro incerto. Aquilo que Justiniano queria estabelecer, né, estabelecer os alicerces para uma civilização estruturada, e fortalecer o império, e ele não consegue, o bispo de Roma então passa a assumir este papel como representante de um passado glorioso para unificar para um futuro incerto, né? E ele multiplicou, né? Gregório ajudou a multiplicar a autoridade e a influência do ofício papal. Nós vamos falar a respeito disso daí. Ele nasceu por volta de 540 sob a liderança de Justiniano. Enquanto Justiniano era imperador, nasceu Gregório. Ele era de uma família nobre e extremamente rica, muito dinheiro, uma das pessoas mais ricas da sua época. Sua formação jurídica, né, ele estudou o direito, preparou ele para a vida pública. E em 573 ele se tornou prefeito da cidade de Roma. Ele, a respeito da vida monástica de Gregório, para que nós possamos ter uma ideia daquilo que eu comecei falando, de viver pela fé, ele entendia que ele precisava da fé para viver. Todos os bens que ele possuía atrapalhava mais do que ajudava a sua fé. Por isso que ele doou toda a sua fortuna, ele se entrega tudo mesmo para a construção de monastérios. Ele construiu muitos monastérios. Só que ele não só construiu os monastérios, como ele ajudou muitos pobres, fortaleceu muitas instituições, justamente fazendo muita caridade. Então, que você vê que esse homem era de uma vida piedosa, assim, profunda, a ponto de abrir mão tudo que tem para poder viver em prol dos outros. Ele serviu também, durante um bom período, como representante do Papa em Constantinopla. De 579 até 585, ele foi um representante papal. Em 590, Gregório se torna papa, é eleito papa, de 590 a 604, 14 anos no controle papal, ali, né? Como papa da igreja. Ele era um homem extremamente assíduo nas orações e um grande estudioso. Curioso é que Gregório, apesar de ser um grande estudioso, ele nunca aprendeu grego nem hebraico. Todos os estudos que ele fazia eram no latim. E talvez isso tenha cooperado para alguns problemas teológicos de Gregório. Mas nós não podemos negar que Gregório foi um homem de fé, movido pela fé. Não era movido por dinheiro, não era movido por ganância, não era movido por nada disso. Se era poder, ele já tinha antes de ser papa. E ele tinha muito mais por causa do dinheiro. Então ele vende tudo e se torna papa justamente por causa da sua vida piedosa, mostrando que naquela época essa visão de papa influente na política ainda não era comum, né? Ele era um homem piedoso mesmo, que viveu a fé cristã. Ele cooperou para aumentar o poder papal justamente por causa da sua influência e não porque ele desejava o poder papal. Pelo contrário, Gregório não gostava, ele não queria, ele não gostava de carregar este título de ser papa. Ele não achava certo isso. Então, veja, um homem de profunda piedade, um homem caridoso em todo o seu ser, que trabalhou pela fé cristã, que lutou para auxiliar os outros, faz o quê? Com que quando ele se torne papal, todo mundo o admire pelo crente que ele é, e que acabou cooperando para aumentar mais ainda essa questão do poder papal.
Isso, por que que eu estou falando isso? Porque, às vezes, nos é transmitido a ideia do Papa, justamente que a Igreja Católica faz, de que Cristo estabeleceu o papado quando ele falou que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, como sendo Pedro o Papa, né? Que dando as chaves da igreja a Papa. Nós já estudamos a respeito desses textos, mas sabemos que não foi isso que aconteceu, que não, ele não estava instaurando um bispo sobre a igreja. Nunca foi esse o propósito de Jesus Cristo. E, curiosamente, quando nós olhamos lá em Atos 15, o que nós vemos é Tiago liderando a igreja e Pedro tendo que prestar contas para Tiago. Então, ele não era um papa, ele não exercia esse poder papal, né? Mas o que aconteceu quando nós olhamos a história não foi que Cristo instituiu o papa e ele exerceu o poder. Não. Pessoas que viviam a fé cristã, primeiramente porque o bispo estabelecido em Roma estava na principal cidade do Império Romano. Depois, por causa da vida piedosa de Gregório. Estas coisas foram solidificando mais poder para a ideia de um papa, percebe? Foi algo que cresceu naturalmente, não que Jesus instituiu. E depois, mais para frente, a Igreja Católica vai usar desse texto para justificar o poder papal. Mas não foi isso que aconteceu. Ele não queria ser papa e não aceitava ser chamado assim. Ele moldou em profundidade a teologia da sua época, as instituições da sua época e a vida da igreja, mostrando a influência de Gregório, né, a vida eclesiástica de Gregório para a sua época. Ele também foi conhecido como Gregório o Grande. Ele é lembrado como um dos 4 maiores doutores da igreja, mas principalmente por causa da sua piedade. Ele é considerado entre Jerônimo, Agostinho e Ambrósio, dentre esses. Mas ele não tinha a genialidade desses 3. Porém, não tinha a mesma destreza lógica. Ele não era tão genial como esses 3. Mas ele era um excelente administrador, um excelente organizador e um grande porta-voz da emergente igreja medieval. De todas as obras que ele estava fazendo, fez com que muitas pessoas colocassem os olhos nele. Então, ele ajuda, né, um porta-voz para que a igreja cresça mais neste período de enfraquecimento do Império Romano e o surgimento de algo que está por vir ainda. Este é os alicerces sendo lançados aí no Estado e na vida eclesiástica. No Estado, por Justiniano, e na igreja, por Gregório. E é claro que os dois acabam influenciando nas duas esferas, tanto políticas quanto teológicas. Né? Influência. Ele seguiu a teologia de Agostinho, muito de perto. Muito do pensamento de Gregório ele extrai do pensamento de Agostinho. E curioso que somente em uma área ele não segue Agostinho de perto, que é a salvação pela graça somente. Agostinho, nas suas confissões, ele deixa claro que a salvação não foi uma obra dele, não foi dele buscar a Deus, não foi dele ser piedoso. Pelo contrário, em tudo que ele olha para trás, o que ele vê é a graça de Deus movendo a sua vida, fortalecendo a sua vida, estabelecendo a sua vida, até mesmo antes dele crer. Depois que ele se batiza, depois que ele se dedica à vida cristã, ele então olha para trás e ele começa a perceber como a graça a graça de Deus foi que conduziu ele à presença do Senhor. Não houve esforço por parte de Agostinho, não houve incertezas com parte de Agostinho. Quando a graça o alcançou, ele foi transformado. Então, somente pela graça podemos ser salvos por Deus. Esta é a máxima de Agostinho. E ele diferenciava na forma em que a pessoa se mantinha na graça. Ele achava que o homem tinha que fazer algum esforço para se manter na graça. Acontece que se eu tenho que fazer alguma coisa para merecer a graça já deixa de ser graça, né? Pois algo que é graça não exige esforço, é graça. Então, ele colocava muito sobre o indivíduo a responsabilidade do uso dessa graça.
Então, você recebeu a graça para viver de tal maneira. Se você não viver de tal maneira, você perde a graça. Mas aí ele está condicionando ao homem o favor de Deus, que é a graça. Então, ele diferenciou muito de Agostinho, se afastou de muito. Para ele, por exemplo, a graça era recebida pelo batismo. E Agostinho nos mostra que quando ele foi batizado, ele olha para trás, ele já via a graça de Deus antes mesmo do batismo. Necessita do uso da confissão e do sacramento para crescer na vida cristã. É assim que Gregório pensa, né? Que sem confissão, sem participação dos sacramentos, você não tem vida cristã. É o que a Igreja Católica prega. Se você não confessar seus pecados para o Padre e você não participar da Eucaristia, não participar de todos os sacramentos da Igreja Católica, que são 7, você não cresce na vida cristã. E há até um perigo, né? Segundo Gregório, de perder a graça. E aí é que entra o problema. Esse conceito vai mudar um pouco mais para frente da Igreja Católica, mas no todo, assim, começa já a distanciar daquilo que é a fé. Então, a salvação é pela graça. Não, você precisa fazer alguma coisa para se manter na graça. Você já tem um passo para mais distante daquilo que é uma base da fé cristã. Resultados teológicos, Gregório via a vida cristã como uma batalha para se manter na graça, uma busca constante pelo perdão dos pecados que eram contínuos, né? Todo dia nós pecamos, toda vez que nós pecamos, nós precisamos fazer alguma coisa para receber o perdão. Se eu preciso fazer alguma coisa para receber o perdão, já não é graça que eu estou recebendo de Deus. Tudo isso por quê? Por causa da incerteza sobre a própria salvação. Ele tinha medo de perder a salvação. Então ele criou este pensamento. É um pensamento influenciado pelo paganismo da sua época. Ele pensava que a graça precisava de cooperação. E isso não é verdade. Concluindo, irmãos, estes foram grandes homens para a história do cristianismo medieval. Justiniano fortaleceu o Estado, desenvolveu uma sociedade cristã, reforçando a ortodoxia e uniformizando as igrejas, diminuindo a influência do paganismo e fortalecendo a sociedade ao seu redor. Enquanto Gregório fez emergir a autoridade papal, moldando a teologia, as instituições da sua época e a vida da igreja. E estes são apenas os alicerces para compreendermos esse período tão fascinante que é a história da igreja medieval. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem, na nossa aula da Escola Dominical, que possamos aprender mais a respeito da história da igreja. Que Deus os abençoe grandemente, o fortaleça e até a próxima, se assim Deus permitir.